Você também pode ir. Glória a Deus. Levante sua mão direita. Diga comigo, diga glória a Deus. Bem mais forte, diga glória a Deus. Dá um aplauso a Ele bem forte. Aleluia. Sabe, queridos, esses dias eu me peguei me perguntando por que a gente tem o hábito de dizer glória a Deus. Me peguei perguntando porque me veio uma inquietação. Será que não é só uma expressão, um clichê, só uma forma de se expressar? E aí o Espírito Santo me lembrou algumas coisas bem importantes. A nossa vida toda, em todos os momentos, tem que ser para a glória dele. Diga mais uma vez, glória a Deus. Herodes Antipa, a Bíblia diz lá em Atos 12, que ele tomou uma veste real, sentou sobre um trono e começou a proferir algumas palavras que tomou o coração do povo. E o povo começou a olhar para aquele homem, aquele rei, e começou a proferir palavras do tipo: o que sai da boca dele, ele é um Deus. E a Bíblia diz que ele não deu glórias ao Senhor. Então, naquele momento, um anjo dos céus feriu ele, e no exato momento ele foi comido de bichos. E aí eu entendi, eu não quero ser comido de bicho, então glória a Deus em todo o tempo. Aleluia. Ontem nós tivemos o privilégio de ter 20 guerreiros e guerreiras que saímos pelas ruas aqui, mostrar um pouco do que nós fazemos como igreja, disponibilizar isso que a pastora Eunice acabou de falar a respeito do Joad. Em cada casa que nós chegávamos e falávamos do projeto, não só do Joad, mas também do projeto dos idosos, do projeto dos jovens e adolescentes, a gente sentia uma recepção calorosa, como que eles dizendo: é tudo que nós precisamos nesses dias, alguém que se importe conosco como família. Então nós ficamos entusiasmados, depois nos reunimos aqui. Aliás, deixa eu lhes dizer antes disso, por que eu estou falando essas coisas? Porque nós programamos, passamos a semana toda orando, jejuando por esse evento, por esse desafio, e nós pedimos, dentre uma das orações: Senhor, nos dê, o Senhor que é o dono do tempo, das estações, nos dê um dia ensolarado. E Deus, para provar a nossa coragem, nós marcamos para as 15 horas estar aqui. Aliás, 14h45, às 14h30 fechou o tempo, e vocês sabem a quantidade de água que caiu. Lá em casa chegou a chacoalhar uma parte do telhado da garagem que nós temos. Mas eu senti no coração de dizer para os amados: nós vamos mesmo assim, porque se nós não conseguirmos sair, o Senhor tem planos maiores ainda. Pelo menos nós vamos receber as instruções e nos preparar para o momento adequado. E os guerreiros e as guerreiras vieram, mesmo com chuva. E nós estando aqui, queridos, os céus começaram a se abrir. Até o Fabinho falou: pastor, vamos rápido antes que a chuva, dê uma paradinha antes que a chuva venha. Aí eu falei para ele: ainda tem um negrume no céu, então vamos conversar um pouquinho. Se aquele negrume de repente resolver descer, é porque o Senhor não quer que nós saiamos. Mas se tornou uma tarde agradável. Nós saímos, fizemos o que precisava fazer, entregamos os kits bênçãos para cada uma das famílias, constando a oração de número 6, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, mostre a sua face, resplandeça a sua face sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Entregamos uma caneta, entregamos
um descritivo da igreja, entregamos esse desafio do Joade. Eu estou falando essas coisas porque sábado que vem nós temos o outro desafio, nós temos o batismo, nós temos 14 candidatos para o batismo. Dê um aplauso, Senhor, por isso. Quando nós olhamos para as circunstâncias, como eu tenho o hábito de também olhar para as circunstâncias, a gente é tomado de pessoas à nossa volta, e eu tenho um número grande de pessoas lá em casa à minha volta, que é a pastora Helenice, que me encoraja a dizer, vamos para o batismo, porque quando nós nos desafiamos a fazer esse batismo, nós tínhamos um candidato que é o filho do Serginho, então eu pensei, vamos criar toda uma estrutura para fazer um batismo, vamos lá e vamos batizar esse camarada, e deu. Mas aí tinha várias ovelhas intocadas que foram saltando, foram vindo, e hoje nós temos 14 candidatos. Então assim, queridos, às 15 horas nós vamos estar, ou 15 horas, lá na casa do Jair e da Vera, que gentilmente nos cederam a associação, que também já é nossa lá, a piscina. Mas e se chover, pastor? Só se der uma chuva torrencial, porque, queridos, a água é molhada, a chuva é molhada, está tudo igual, não vai fazer diferença. Mas se cair um temporal, aí nós vamos deixar para domingo às 10 horas da manhã. E se domingo às 10 horas da manhã, pastor, os que têm pouca fé, cair um temporal de novo, aí nós vamos fazer às 3 horas da tarde, que daí já baixou o churrasco, daí tudo bem. Não vão escapar desse final de semana, amém, queridos? Então vai ser assim um tempo muito, muito especial. Homens que estão no grupo, você que tem o teu nominho lá no grupo, segunda e terça agora nós temos compromisso lá em casa, na outra segunda e terça também. E daí na outra segunda e terça já vou abrir espaço para novas pessoas, novos homens que estarão lá também participando desse curso muito especial, que fala de nós nos libertarmos, nos liberarmos de heranças que nós não adquirimos, aliás, que adquirimos e que não deveria adquirir. Vai ser uma bênção. A pastora Helenice também vai estar fazendo com as mulheres, começa essa semana também, né? Então ela também já vai compor um grupo ali, então vai preparando teu coração para você também estar em linha, em propósito com os esposos para esse tempo todo especial. Quando eu estava orando ao Senhor e lembrando desse tempo da ceia, esse tempo do sacrifício, e glória a Deus pela equipe de louvor, que trouxe uma adoração hoje, toda voltada para esse tema. Queridos, eu não tenho hábito de dizer para eles quais louvores devem fazer, eu deixo para que eles se permitam ser ministrados pelo Espírito Santo, e trazer aqui em espírito e em verdade, aquilo que o Senhor deseja falar com o seu povo. Eu ontem, aliás, casualmente, acho que foi na quinta-feira, na quinta nós estávamos aqui, e eu falei para a Lu, para nós podermos trazer essa adoração, que fala, quando eu saia pelas ruas da cidade, proclamando o nome de Jesus, porque nós iríamos fazer isso, e fizemos no sábado agora. Mas o louvor que também foi cantado aqui, e que eu pouco conheço, que diz: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. Eu quero falar alguma coisa sobre isso, porque tudo é permeado pelo Espírito Santo, amém, queridos? Antes eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando. Nós temos o pessoal de Cascavel aqui, não dá para dizer um casal de Cascavel, fica ruim, né? Fica em pé, Elcio e a patroa amada, dá um aplauso, Senhor, pela vida deles. Se a gente dizer um casal de Cascavel, ela vai ficar chateada com a gente, né? E nós temos aqui os amigos da Deise e do Graciano, fiquem em pé também para a igreja conhecê-los, sejam muito bem-vindos, dá um abraço,
neles ali que estão próximos, se sintam em casa. E temos de novo aqui a família do Neymar. É sempre uma alegria ter vocês com a gente, principalmente para participar desse tempo especial. Ele veio aqui para dizer: o Neymar está de volta, gente, ao Brasil. É verdade, eu tenho o Neymar dos Santos e nós temos um Neymar que é santo. Amiga da Tere aqui, meu Deus, da Sandra também. Fica em pé para a igreja conhecer você. Seja bem-vinda, se sinta em casa. Bom. Quantos se sentem em casa? Diga amém. Aquilo que a Milena falou aqui, aliás, hoje foi, né, um derramar de Garcia aqui nesse púlpito, e a Helenice não se aguentou, veio também. Desculpa, nós também temos a cunhada do Serginho aqui, fica em pé também, glória a Deus. Veio da onde? De Castro, ali perto de Ponta Grossa, glória a Deus. Você percebe que eu digo glória a Deus? Eu não quero ser comida de bicho, glória a Deus, toda a glória seja para Ele. Depois que eu lembrei desse caso aí, eu fiquei mais temeroso, ainda mais glória eu vou dar ao Senhor. Então tudo que for discorrido hoje, queridos, seja para a glória do papai, que faça diferença na sua vida, que mude uma chave no teu coração. Nós estamos orando, e uma das orações de alguém que fez lá: Senhor, que saiam diferentes da forma como entraram aqui, se permitam serem transformados. Deixa eu dar só mais um recadinho aqui. Às vezes nós ficamos aqui meio desconfortável, porque eu prefiro que você dê toda a tua atenção quando nós estamos repartindo, servindo a mesa, para você não deixar de comer nenhuma iguaria que o Senhor serve nas noites que você vem para cá. Então às vezes nós vimos algumas criancinhas correndo ou se expressando. Eu amo as criancinhas, então quero dar um recado para as mães. Logo nós vamos ter aquela sala sonorizada, então a voz vai ser bem audível, ainda dá para ouvir, mas vai ser bem audível. Mas enquanto isso, Silvio, cuida do Davi para ele não ficar correndo pelos corredores aí. O Davi é aquele grandão lá, né? Então é bênção. Então eu estava orando ao Senhor, e num dos momentos devocionais, para eu falar uma palavra que culmine com a ceia, porque eu costumo e volto a dizer que para mim é o culto mais especial, é quando nós lembramos daquele que se entregou por nós. E me veio dois personagens assim bem nítidos, bem claros na minha mente. E com os homens que têm estado lá em casa, eu até fiz referência um dia desses a respeito dessa passagem que eu vou ler agora. Então eu vou falar primeiramente de um personagem que o Senhor trouxe ao meu coração, e depois eu vou finalizar falando do outro personagem. Mas esse que eu vou falar agora é algo tremendo que tem a ver com esse louvor aqui. Eu encontrei o meu tesouro e encontrei meu bem maior. Eu resolvi até anotar aqui no celular sobre algumas coisas que eu quero falar nessa noite. Então, Lucas capítulo 2, versículo 25 a 35 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus. Ele certamente disse glória a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simão os abençoou e disse
a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Te louvamos, Pai, por essa palavra. Clamamos mais uma vez que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade de nos constranger, a ponto de nos vermos sendo transportados para as regiões celestiais em Cristo Jesus, que é o lugar onde devemos estar, para receber da manifestação do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante de um quadro de um homem que tinha umas características que não tinha como Deus não se manifestar a ele. A Bíblia diz que Simão era justo e piedoso. Essas características fizeram com que, escute bem isso, o que o Senhor trouxe ao meu coração, que o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, se manifestasse a ele antes mesmo da descida do Pentecostes. Quando aconteceu a descida ou a manifestação no Pentecostes? Depois que Jesus ascendeu aos céus, ou seja, 3 anos depois, porque Jesus começou aos 30 anos, fez a sua caminhada há 3 anos e meio, ou 3 anos e meio, então nessa ocasião, aliás, 33 anos depois, porque Jesus estava sendo apresentado logo que ele nasceu. Agora, o que me chama a atenção, e eu queria que você entendesse bem isso, é que a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e trouxe sobre ele essa esperança da manifestação de Deus, o que o Senhor ia fazer naqueles dias. E o versículo 26 diz assim, a revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo de Deus. Em outras palavras, amados, Deus se compromete com aqueles que são desejosos pela sua manifestação. E veja o versículo 27, que coisa linda. A Bíblia diz assim: movido pelo Espírito Santo foi ao templo. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você foi movido pelo Espírito Santo. Você foi constrangido pelo Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado: o Espírito Santo alcançou a sua vida e falou com você. Veja, amados, eu penso assim, que esse ancião, ele estava na sua casa, o desejo dele é ver a salvação, a manifestação, aquilo que os profetas falaram, a vinda do Salvador. E aí ele estava certamente conectado com o Senhor. Eu imagino assim que de repente ele tenha ido ao templo. Eu vou falar assim na minha imaginação santificada, como diz o professor Djalma, que ministrou na nossa formação teológica. É como se ele estivesse ido ao templo, voltado para casa, e lá acomodado no seu lar, mas conectado com o Senhor. O Espírito Santo vem sobre a sua vida. O Espírito Santo ainda não tinha vindo, como eu falei. A manifestação aconteceu 33 anos e meio depois, em Pentecostes. Então o Espírito Santo se manifesta a ele e diz: Simeão, o teu desejo de estar no templo e ver a glória, a manifestação de Deus, vai ser nesse dia. Então saia da sua casa e se dirija ao templo. Eu creio que hoje
O Espírito Santo vai falar tão forte ao teu coração, uma atmosfera, uma manifestação de Deus vai se dar nesse lugar, para os sedentos e os desejosos de Deus, como se o Senhor tivesse tirado você da sua casa, e dito para você: ei, nesse domingo você não pode ficar em casa, porque tem algo especial para eu falar para a sua vida, tem uma conexão que eu preciso trazer ao seu coração, tem conserto que você precisa ouvir, tem um amor para eu derramar sobre você, tem uma mesa preparada para você sentir-se digno de dizer: eu sou um filho do Senhor. Quem sabe, amado, você esteja assim como aquele filho pródigo que de certa maneira se ausentou da presença do papai e experimentou coisas desagradáveis lá fora, até ingeriu coisas desagradáveis, mas na mente daquele moço veio rapidamente: até os servos comem das iguarias do meu pai, então eu tenho que voltar para casa. E eu penso que nessa noite tem pessoas aqui com alguns sentimentos do tipo: eu vou para a igreja, mas me parece que algumas pessoas conseguem entrar num nível de adoração, outras pessoas entram numa conexão do reino de Deus que parece que nunca vou alcançar, outras tomam a ceia como que estivesse tomando na presença do Senhor, mas para mim é só um pedaço de pão e um cálice de vinho. Mas eu quero dizer para você, essa noite você é como Simeão, que saiu da sua casa para receber coisas novas nessa noite. Você crê nisso, queridos? Aleluia. Então eu penso assim, então a Bíblia diz que Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Imagine, eu não sei se você pode parar um pouquinho para perceber os pormenores da palavra de Deus e ver as coisas que alguns homens experimentaram, e que o Senhor deseja que você, não sendo diferente dos profetas, não sendo diferente desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus escritos na Bíblia. A Bíblia diz que ele tomou o Rei dos Reis, o Rei do Universo nas mãos. Você sabe o que é isso, queridos? Você pode imaginar a alegria que tomou conta daquele homem? Você pode entrar nessa mesma vibe desses homens e mulheres de Deus e vir para esse lugar, e na medida que você levanta as mãos ao Senhor em adoração, na medida que você abre o seu coração para receber daquilo que o Senhor quer trazer para você no nível de direção, você poder dizer: ei, eu não estou sozinho, eu estou com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o Rei da Glória, o nosso Deus. Percebem que é diferente? Quando eu vou para um lugar e parece que as coisas são todas comuns, parece que as coisas são todas iguais, evidentemente que eu vou sair dali, de repente até pior do que eu entrei. Mas quando eu entro para um ambiente como Simeão entrou naqueles dias no templo, porque ele foi movido pelo Espírito Santo para perceber, para estar diante da glória de Israel, então o coração dele já foi transformado para aquele lugar. Mas quando ele se deparou com aquele momento glorioso, certamente a vida dele foi tão transformada, a vida dele entrou numa nova dimensão, que ele não queria sequer mais viver nesse mundo, ele queria ser recolhido para a glória de Deus Pai. Tamanho o desejo dele. É isso que o Senhor quer para nós nesses dias. O Senhor não nos chamou para ficarmos com os nossos pés enraigados nessa terra. O Senhor não nos chamou para ficarmos presos nos nossos sonhos e projetos, ou nos nossos fracassos, nas nossas dívidas, nas nossas decepções. O Senhor não nos chamou para ficarmos atemorizados diante das notícias ruins, quer seja de enfermidades, quer seja do governo, ou qualquer natureza de informação. O Senhor não nos chamou para ficarmos presos nesse lugar. O Senhor nos chamou para ouvir a sua voz e darmos glórias a Ele. Ontem, quando nós estávamos orando ali,
O Augusto falava: pastor, ontem eu comecei a orar, falar com Deus, de repente eu ouvi um estrondo grandioso. Para mim era a voz poderosa de Deus se manifestando naquele ambiente onde eu estava. Aí eu falei para ele: isso tem a ver com Salmo 50. O Senhor diz que Ele vem e Ele não guarda silêncio, Ele vem como um estrondo, uma voz de muitas águas. Sabe, amados, isso significa dizer o quê? Que o Senhor não quer olhar para nós como pessoas medrosas, tímidas. O Senhor quer olhar para nós como pessoas destemidas, ousadas, aqueles que estão preparados para marcharem segundo a sua voz e segundo a sua direção. Quantos estão compreendendo isso? Quando o Senhor deu a palavra para Moisés: eis toque nas águas, porque as águas irão se abrir. Amados, a Bíblia diz que tanto no mar, como também nos dias de Josué e no Jordão, havia um montão de água de um lado e um montão de água do outro lado, e havia uma porção seca, onde as pessoas atravessaram. Agora, se olhassem com medo de que aquelas águas fechassem, certamente muitos não iriam atravessar, muitos não chegariam na terra prometida, muitos não iriam para o lugar da bênção. Assim o Senhor quer falar conosco nesses dias. Ele quer que onde nós estivermos, quer seja nas nossas casas, quer seja no trabalho onde nós estamos, ou andando pelas ruas, o Senhor deseja que a nossa conexão seja tão forte com Ele, que haja um desejo de nós corrermos para a sua presença, um desejo de estarmos no lugar da bênção, onde Ele quer se manifestar, onde a sua glória se manifesta. Então ele diz assim: agora, Senhor, pode despedir o teu servo, ou seja, o bem maior eu encontrei. Daí tem a ver com esse louvor que eu proferi agora há pouco: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso, eu cheguei no lugar onde eu queria. A manifestação gloriosa de Deus nesses dias, ou seja, no final do mês e começo do mês de março, nós vamos estar na sexta-feira, no sábado, no sexta noite e sábado à noite e segunda noite, subindo o monte lá na cabanha Canaã. E estamos até vendo alguns preparativos para fazer algo diferenciado. Mas se eu for para aquele lugar só para ver um monte, ou só para estar num lugar diferenciado, a minha vida não vai estar na disposição de uma transformação. Eu preciso sair já com um desejo de que algo vai acontecer naquele ambiente, a ponto de eu chegar e dizer: eu encontrei o bem maior. Jesus se manifestou na minha vida, Jesus veio com a sua presença gloriosa, a ponto de eu dizer: o meu desejo é não sair desse lugar, o meu desejo é ser recolhido, como foi nos dias de Simeão. Quantos querem ser recolhidos agora? Levante a mão. Não levante, queridos. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo 4,7, pode colocar lá para nós, Tiago, ou o assessor do Tiago, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu penso que Simeão, antes dessa palavra chegar no coração do apóstolo Paulo, nesses dias estava no coração dele. Eu tive um trabalho, eu tive uma disposição, uma entrega para ver o dia glorioso. Eu me dispus nessa batalha, eu combati o bom combate. Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora, Senhor, pode levar o teu servo. O dia glorioso chegou. Diga: o dia glorioso chegou. Então, o que ele mais ansiava no seu coração, ele se deparou naquele momento. O que ocupa com o maior desejo no seu coração?
Eu sei que tem alguns aqui que desejam casar, que são solteiros, outros desejam um conserto na sua casa, outros desejam uma melhoria nas suas finanças, ou um conserto nas suas finanças, outros até desejam ver essa casa aqui cheia de pessoas sedentas e famintas pela presença de Deus. Há muitos desejos nos nossos corações, mas queridos, o maior desejo que deve ocupar o teu coração é a manifestação gloriosa de Deus dentro da sua vida, porque isso vai te impulsionar para você não dar valor para as demais coisas, aliás, você pode até dar valor para as coisas e deve dar o devido valor, mas você não vai ser tomado por essas coisas, você não vai ser sequestrado por essas coisas. Então deixa eu finalizar essa parte aqui desse personagem bíblico. O maior legado que ele deixou para nós foi que o Senhor atendeu o desejo do seu coração, e em recompensa ele apresentou no templo ao Senhor o Cordeiro Santo de Deus. Amém, queridos? Você consegue ver isso no seu coração? Você consegue perceber que há um desafio na sua vida, como nós fizemos no sábado, quando andamos por essas ruas, apresentar o Cordeiro de Deus para as pessoas, dizer a elas que há esperança, dizer a elas que os seus filhos podem ter esperança de dias melhores, a casa deles podem ter um conserto, os filhos podem participar desse projeto que tem a ver com apresentar cada um deles ao Senhor Jesus. Amém, amados? O segundo personagem está num só versículo que aparece em Lucas, Marcos e Mateus, mas eu vou falar sobre Marcos, acho que ele até já colocou na tela, ainda não, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Cristo. Aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, a Bíblia diz, o Senhor diz, não pode ser o meu discípulo. O que é tomar a cruz? Existem situações, existem circunstâncias adversas que se apresentam tentando nos tirar do caminho glorioso que é estar com Jesus. Quando eu olhei para esse quadro, eu disse, uau, Simeão apresentou o Senhor da glória, e Simão ajudou a carregar a cruz. Para que ele ajudou a carregar a cruz? Para levar o cordeiro para o sacrifício derradeiro. Um apresentou o cordeiro quando nasceu, outro apresentou o Cristo quando ia morrer. Dois personagens distintos, ou dois personagens bem distintos. Então esse Simão, a Bíblia diz Simão Cirineu, porque ele era de uma cidade chamada Cirene, bem pertinho ali de Jerusalém, 1.600 quilômetros. A Bíblia diz que ele veio, esse Simão, ele lá da sua cidade, aliás a Bíblia não, eu fui pesquisar a respeito, porque a palavra só fala desse versículo, só essa passagem. Então eu fui pesquisar sobre Simão de Cirene, e os historiadores dizem que esse homem que tinha família, que aliás, deixa eu ler já aqui, Romanos 16:13, você pode pôr lá para mim, Romanos 16:13, lá Paulo comentando, falando de um filho dele, deixa eu ler de novo o 21 aqui, e obrigaram esse Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, carregar-lhe a cruz,
E em Romanos 16:13 diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ou seja, muitos anos depois, ali estava Paulo saudando o seu filho, e a esposa desse Simão Cirineu, dizendo que ela também se tornou uma mulher que auxiliou ele na caminhada. Então deixa eu apresentar uns quadros aqui para nós entendermos bem. Esse Simão Cirineu, ou Simão que estava em Cirene, diz os historiadores que ele saiu da sua cidade em direção a Jerusalém. Para fazer o quê? Para participar anualmente do sacrifício do cordeiro. Todo ano tinha um sacrifício no cordeiro para pagar ou para eliminar o pecado do povo. E esse cordeiro era sacrificado no templo. Então ele sai da sua casa, deixa esposa e filhos, cuidando dos negócios da família, como se ele dissesse: filhos, tomem conta do que eu estou fazendo, porque o papai vai para um lugar extremamente necessário e importante, para nós mantermos a nossa conexão com Deus, para nós mantermos a nossa tradição da nossa conexão com aquele que é o Deus de Israel. Então ele sai dessa jornada, sendo ele um judeu que morava ali na África, e ele sai desse lugar, e diz os historiadores que ele toma sua mochila, e dentro da sua mochila ele traz uma veste alva. Por quê, queridos? Porque ele tinha que entrar no templo com uma veste alva, de linho, caríssima, e esta veste ele tinha como propósito, na medida em que o cordeiro era sacrificado, e depois com o chamado isopo, que são umas folhas parecida com lavanda, para quem conhece esse tipo de folhagem, que tinha umas plumazinhas assim pegajosas. Então ele pegava esse sangue e aspergia sobre o templo, e as pessoas que estavam ali dentro ficavam ávidas de também receberem algumas salpicadas desse sangue. Então o propósito dele era fazer essa jornada, participar do sacrifício, participar da Páscoa que culminava com aqueles dias, e voltar para a sua casa e dizer: papai esteve lá, o propósito se cumpriu, está aqui as minhas vestes com alguns pingos de sangue, e aquilo que eu desejava aconteceu. Então o desejo dele era voltar exitoso para esse dia. Porém, nesse momento desse versículo, ele estava ali com as suas vestes brancas, pronto para entrar no templo para o momento do sacrifício. Mas ele vê, nós estivemos lá em Jerusalém, chamada umas vielas pequenas, curtas, aliás estreitas, chamada hoje de Via Dolorosa, exatamente pelo que acontecia, porque é onde eles traziam ou caminhavam os condenados carregando a cruz para serem sacrificados. E ele percebe um alvoroço, esse Simão, e ele para por um momento e vê alguém com o rosto ensanguentado, com uma coroa de espinho encravado na sua cabeça, porque Jesus recebeu uma coroa, foi-lhe colocado uma coroa de espinho, e bateram naqueles espinhos, e aquele sangue verteu sobre o seu rosto. Então isso chamou muito a atenção dele. Então ele para com aquela cena, e diz a história que Jesus estava, aliás, está descrito aqui na Bíblia, Jesus estava passando, de repente cai próximo aos pés desse Simeão, e ele ouve alguém dando uma determinação imediata para ele: ajude esse condenado a carregar a cruz. Logo passa um filme na cabeça desse Simão: perdi a jornada, quem sabe um mês para vir, um mês para voltar, eu tinha que entrar no templo, agora
sou obrigado, porque se não cumprisse, o soldado ia executá-lo à espada, ele tinha que cumprir a ordem. Então passou um filme rápido pela cabeça dele: vou decepcionar minha esposa e os meus filhos, vou ter que ajudar um condenado aqui à morte a carregar essa cruz. Então ele, como está descrito aqui, ele toma aquela cruz e segue aqueles 50 passos até o Gólgota, e 50 lembra exatamente o número de dias do Pentecostes. Tudo tem um entorno espiritual. Então ele começa a carregar aquela cruz, e as suas vestes deixam de ser alvas, as suas vestes começam a ficar, vou usar uma palavra aqui entre aspas, sujas, porque o sangue era denso sobre aquela cruz, e onde as suas vestes tocou aquela cruz, suas vestes ficaram todas manchadas de sangue. Mas, segundo a história, ele vai acompanhando Jesus em cada passo, desde a crucificação, todas as palavras que ele ouviu ali de Jesus, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ouviu Jesus dizendo para João: eis aí a sua mãe. Então ele ouviu cada detalhe, ele participou daquele momento em que os céus se escureceram, ele viu os soldados atemorizados com tudo o que estava passando ali. Enfim, o que eu quero lhes dizer, queridos, é que quando nós temos o nosso coração desejoso para estar no lugar onde a glória de Deus vai se manifestar, onde os respingos da glória de Deus vai atingir as nossas vestes, que nós reputamos às vezes como vestes de justiça, porque assim eram as vestes alvas, assim eram vistas. Quando nós estamos nesse lugar, há uma manifestação gloriosa de Deus que transforma as nossas vidas. E esse homem, segundo a palavra, ele acompanhou Jesus até o sacrifício, e ali ele se deparou com uma revelação muito importante. Ele levou o cordeiro para o momento do sacrifício pela humanidade. Mais do que isso, queridos, ele percebeu que muito mais do que ele estar lá no templo, muito mais do que ele participar de uma cerimônia, embora que era uma cerimônia legalizada, vamos dizer assim na época, muito mais do que ele estar lá desejoso de receber uns respingos do sangue daquele cordeiro, ele estava ali conduzindo o cordeiro verdadeiro enviado por Deus para o sacrifício pela humanidade. O que nós precisamos tirar de lição com essas coisas? Simão, ele sai a 1.600 quilômetros para estar num lugar que ele sabia que a glória de Deus haveria de se manifestar naquele templo. Em razão disso, o Senhor permite que ele passe por uma experiência muito maior, que determinou que ele fizesse parte das Escrituras Sagradas, como se encontra o nome dele aqui. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida, amém, queridos? Por termos Jesus nos nossos corações. Por outro lado, a Bíblia diz que também tem um memorial na presença do Senhor a respeito de tudo o que passa com as nossas vidas. Então, imagine Simeão, o que ele tem de glorioso na presença do Pai. 1.600 quilômetros, ele colocou os seus familiares cuidando das coisas naturais, entendendo
que no nível espiritual tinha algo mais especial para ele fazer. Quantos quilômetros tem para você vir aqui no templo? Ou quantos metros? Algumas pessoas vêm de Vitorino, outras de Mariópolis, outras também de Vitorino, outras, quantos quadros dá, Adelir? 1,5 quadras, outras 3, 4 quadras. O que impede você de desfrutar desse desejo, de querer que a glória e os respingos de Deus recaia sobre a sua vida e te transforme, e te marque, e permita que o teu nome faça parte do rolo glorioso dos céus? Sabe, amados, o que nós precisamos entender é que o Senhor permitiu tanto para Simeão naqueles dias uma experiência tremenda, a ponto de ele pegar o Rei dos Reis quando bebê e apresentar aos céus, dizendo: os meus olhos viram a glória de Deus. E aqui Simeão é privado de estar num lugar que de repente ele até se decepcionou, mas o Senhor mostrou para ele depois que ele haveria de passar por uma experiência muito maior. Às vezes nós nos deparamos com situações que temos vontade de desistir. Quais as situações que vêm à tua mente que tentaram tirar você dos caminhos? Mas ei, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, porque você está aqui nessa noite, amém, queridos? Sabe por quê, amados? Porque quando eu resisto à tentação de sair dos caminhos do Senhor, em razão de uma dificuldade, é porque o Senhor tem algo grandioso para mim lá na frente. É porque o Senhor tem uma experiência nova para mim lá na frente. Então, quando eu deixo as coisas de lado e entendo que eu preciso estar junto à mesa do Senhor, como eu descrevi ontem à noite, hoje é o culto mais especial. Por quê? Porque hoje nós não precisamos sair caminhando pela via dolorosa, nós não precisamos ir até o Gólgota, nós não precisamos olhar os cravos sendo pregados nas mãos de Jesus, nós não precisamos olhar ele sendo agredido, ou como Simeão deve ter visto, as suas costas dilaceradas, pelas chicotadas com garras que arrancavam a carne de Jesus. Nós não precisamos nos deparar com isso, mas eu preciso entender que essa obra, ela teve essa magnitude para me resgatar. Eu tenho que olhar com essa seriedade, porque a obra que Jesus fez por mim e por você foi tão tremenda, que começou lá com Simeão e se concluiu com Simão. Hoje está dando continuidade na minha e na sua vida. Por quê? Porque eu e você somos chamados de cristãos. Por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós carregamos Jesus dentro de nós, já não mais aquele no sacrifício. Hoje nós carregamos Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou em nosso favor, aquele que nos deu vida. Amém, amados? Isso tem que mudar a minha e a tua perspectiva. Isso tem que fazer, como uma das meninas que vieram aqui, eu acho que foi a Milena, que diz a necessidade de nós nos sentirmos aliançados com o Senhor. Semana passada eu falei sobre o que é um circunciso e um incircunciso. Um incircunciso é alguém que não tem aliança com o Pai, não tem aliança com o reino.
E o circunciso já não é mais aquele da antiguidade que se circuncidava na carne. O circunciso hoje, o circunciso hoje é aquele que se permite ser trabalhado no seu coração e o Senhor fazer obra na sua vida. Esse é aliançado com o Senhor, e em consequência disso, ele é aliançado com a sua casa, ele é aliançado com o seu cônjuge, ele tem aliança com os seus filhos, ele tem aliança com o povo de Deus. Amém, amados? Então, se você está entendendo tudo isso, hoje, ao tomarmos da ceia, lembre-se, queridos, que o Senhor quer levar você numa nova dimensão gloriosa. Eu não estou dizendo com isso que na medida que você vai comer do pão, você vai tomar do cálice, algo transformador vai acontecer na sua vida. O que eu estou dizendo é que se você tem desejo, se você se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, algo maior do que isso pode acontecer na sua vida, porque é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja nesses dias. Que nessa semana, durante todos esses dias da semana, você possa lembrar dessa palavra, você possa sentir-se como um Simeão, que é inquietado na sua casa, a correr para o lugar onde o Senhor quer se manifestar. Que você nessa semana se deixe ser inquietado pelo Espírito Santo, a não paralisar diante das dificuldades, ainda que a distância seja longa, mas você esteja pronto para obedecer o Espírito Santo e ir para o lugar onde o Senhor deseja levar você para uma experiência grandiosa. 1.600 quilômetros esse homem percorreu, 3.200 em ida e volta. Dá para nós irmos daqui a Brasília, se eu não me engano, nessa quantidade de quilômetros. Amém, amadas? Eu quero que você fique em pé agora. Eu quero fazer uma oração. Nessa oração, eu quero orar ao Senhor para que todo o nosso ser seja para a sua glória. Mas eu quero orar assim. Tá bom. Eu quero orar assim, queridos. Talvez você tenha se sentido. Talvez você tenha se sentido como o filho pródigo. Tanto homem como mulher. Qual é a postura do filho pródigo? Eu me sinto indigno de estar na casa do Pai. Eu me sinto indigno de estar à mesa. Porque eu saí, eu me retirei. Quando eu digo me retirei, às vezes nós nos fazemos presente, mas o meu coração está longe, eu não me acho aliançado, me acho um incircunciso. Ou quem sabe você está aqui, e você ainda não fez uma oração, entregando a sua vida para o Cordeiro, porque Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, quando aquela cruz foi levantada, todo o nosso pecado foi até Ele, todo o pecado da humanidade. Quem se torna dele? Aquele que se entrega para Ele. Então qual que é o desejo do Pai? O mesmo desejo que estava no coração do filho pródigo, que todos se cheguem à mesa, que todos participem da ceia. Então eu quero orar nesse momento, primeiro, para que você entregue a sua vida aos cuidados de Jesus, se você ainda não fez. Essa noite seja uma noite onde você possa dizer: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu quero estar na sua mesa, eu quero me alimentar da porção dos céus, porque o próprio Jesus é o pão vivo que veio dos céus. O próprio Jesus
é quem derramou-se em nosso favor, quando Ele verteu o seu sangue, para nos purificar do pecado. Feche seus olhos por um instante, repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida completamente nas Tuas mãos, porque eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque eu posso participar da Tua mesa, eu posso me alimentar do Senhor e receber do Teu sangue sobre a minha vida, me purificando de todo o pecado. Amém. Pai, eu quero clamar também, Senhor, que se porventura alguns dos corações que se acham aqui nessa noite tenham se encontrado indignos, ou alguma circunstância os afastou da mesa do Senhor, por alguma circunstância se acharam privados de receber da manifestação do Teu Espírito e ter esses convites, como aconteceu com Simeão, que foi levado ao templo porque com algo especial ele iria se deparar. Experiências como aconteceu com esse, que ao sair da sua casa nessa longa jornada, com um propósito, mas o Senhor tinha um propósito maior para ele. A minha oração, meu Deus, é para que o Senhor destrave de nós todas as amarras, todas as cadeias, todos os recados das trevas, e nos faça livres, Senhor, para chegarmos à mesa e podermos nos alimentar, Pai, das iguarias dos céus, e nos acharmos livres das prisões dessa terra, Senhor, e permitir que a glória do Senhor entre nas nossas casas, a ponto de dizer: meu Deus, encontramos o tesouro maior, encontramos o nosso bem maior, encontramos o nosso tesouro maior, encontramos o nosso bem maior. Como naqueles dias, Senhor, do apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele estava dizendo: Senhor, agora pode também levar o teu servo, porque aquilo pelo qual o Senhor me chamou, eu completei, eu fiz. Pai, que cada um de nós tenhamos esse sentimento, de que não caminhamos em vão sobre essa terra, que nós temos feito aquilo que o Senhor tem determinado. Agora eu quero orar, Pai, pelos elementos da ceia, esses jovens que estão aqui, Papai, servindo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor trabalhe primeiro no coração de cada uma delas e cada um deles, Senhor. Meu Deus, como a Milena repartiu aqui nessa noite, que ela tenha agido resultado do que ela tem visto na sua casa, em relação a dízimos e ofertas, que cada um, Pai, desses jovens, possam se locomoverem, possam agir, possam se proceder de acordo com o que tem visto dentro das suas casas. A comunhão, a manifestação, o cuidado do Senhor no casal, na família, que esses que estão aqui servindo a mesa, Pai, possam dizer: eu quero ter uma família segundo a família dos meus pais, com as quais eles têm visto a bênção que o Senhor tem procedido na casa deles, que esse desejo também venha sobre a vida desses que estão servindo a mesa agora. E eu quero clamar, Papai, que o Senhor faça a diferença nas nossas vidas, na medida que nós nos alimentamos do pão que desceu dos céus, na medida que nós tomamos desse cálice, Senhor, que representa o sangue do Cordeiro, vertido em nosso favor, que manchou as vestes, Senhor, Pai, de Simão naqueles dias,
e que também tem manchado as nossas vestes, mas também nos purificado do pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Saia do seu lugar com esse entendimento, venha pegar do cálice, venha pegar do pão. Você que entendeu que você é digno, você é filho, você é filha,